Hello everyone, how are you? Espero que todos estejam bem. Vamos começar as nossas atividades do bloco 7, mas antes de entrarmos no conteúdo em si, eu vou dar uma explicação para vocês das atividades que aparecem no bloco e onde elas estão no livro, ok? Para quem quiser aí já ir trabalhando antes da gente, já preparar vocabulário, ler texto, essas coisas, já saber o que vai ser mais importante, ok? Então vamos lá. O nosso bloco 7 começa na página 85, tá? A página 85 faz parte da lição 3 e é essa atividade aqui, né? É o Language Focus, ó, escritinho aqui, Language Focus. E o que a gente tem que fazer nessa atividade? Nessa atividade a gente tem que olhar as figuras e descobrir, né, e selecionar que palavra a gente vai usar para descrever essa atividade, não é? Então, por exemplo, essa figurinha aqui do meio. O que as pessoas estão fazendo? Ouvindo música, estão fazendo exercício, estão jogando videogame, estão lendo, estão fazendo esportes, viajando. O que elas estão fazendo? Basta colocar a resposta aqui embaixo na letrinha e depois transferir aqui para o nosso bloco de respostas, ok? A gente segue na página 87, olha, veja bem, a gente não vai fazer nada da página 86 por enquanto, tá? Então, na página 87, nós temos uma atividade de leitura e compreensão de texto. O primeiro exercício é esse aqui, tá? A gente tem que pensar que tipo de coisa a gente encontra quando a gente olha um gráfico que mostra os resultados de pesquisas, ok? Então, geralmente, a gente encontra o quê? A gente encontra o nome dos entrevistados. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente ver. A gente encontra o nome de quem foi entrevistado. A gente encontra a resposta mais comum. A gente encontra os resultados em forma de porcentagem ou a gente encontra as respostas individuais, tá? Quem não sabe, não é uma questão de inglês isso aqui, é uma questão de observação. A gente tem um gráfico de opinião aqui embaixo e observando ele a gente consegue decidir quais dessas 4 frases estão corretas, ok? Dica, apenas 2 estão. Respondeu aqui, passou aqui para a nossa folha de resposta, para o nosso bloco 7. Depois nós temos a atividade 2, que é exatamente essa daqui, né? Nessa daqui a gente tem que observar esse gráfico, esse aqui, e comparar com o gráfico da página 84. Qual é o gráfico da página 84, gente? É esse pretinho que a gente tem aqui em cima, ó. Tá vendo? Que mostra pra gente quais são as principais atividades que as pessoas fazem quando elas têm tempo livre. Então, a gente tem que comparar esse gráfico, que eu ilustrei aqui, para ficar mais fácil, com este gráfico aqui, que a gente tem, ok? Então, vamos lá. O gráfico da lição 3, que é o gráfico pretinho, ele é um gráfico de barras ou ele é um gráfico redondo? Circular a resposta correta. Letra B, ele é um gráfico redondo ou de barra? E aqui a gente está se referindo a esse gráfico aqui, ok? Então, qual que é a resposta correta? Só circular. E a letra C? Em ambos os gráficos, nós encontramos os resultados das pesquisas e as porcentagens, ou nós encontramos informações detalhadas? Só circular a resposta correta também. Ok, pessoal? Muito bom. Então, o próximo exercício que a gente tem é o exercício da página 88, são 2 exercícios também sobre gráficos. No primeiro, a gente tem que circular a imagem que ilustra melhor o gráfico da página 87. Então, nós temos aqui o gráfico da página 87, esse aqui. Qual imagem ilustra melhor? A imagem da menina, da moça ouvindo música, dos jovens usando um tablet, ou desse adulto aqui indo para o trabalho checando o celular? Se a gente observar o nosso gráfico, a gente tem informações sobre o quê? A gente tem informações sobre teens e tweens, né? Teens são teenagers, adolescentes, né? E tweens são pré-adolescentes. Então, a gente vai circular qual imagem? A imagem que mostra uma moça, os adolescentes ou um adulto, ok? E depois a gente tem que fazer um exercício de verdadeiro ou falso, que aparece aqui pra gente, em relação a esse quadro. Então, vamos lá, eu vou fazer o primeiro com vocês. The graphic shows how many hours per day tweens and tweens use their electronic devices. Né? O gráfico mostra quantas horas por dia pré-adolescentes e adolescentes usam seu dispositivo eletrônico. Né? Telefone, tablet, computador e blá blá blá. Essa informação é verdadeira ou falsa?
ok? Se a gente for olhar o gráfico, a gente sabe que é sobre pré-adolescente e adolescente. Então, até aí tudo bem. E se eu for dar uma olhadinha aqui em cima, eu tenho isso aqui, ó, hours per day, horas por dia, né? Então, eu já sei que é exatamente isso, é uma informação verdadeira. Eu tô tendo um gráfico que mostra pra mim quantas horas por dia os adolescentes e pré-adolescentes usam dispositivos eletrônicos. Então, esse daqui tá simples, só verdadeiro ou falso. Primeiro a gente já viu aí que é verdadeiro, então marcamos um Tzinho, ok? Agora, se a gente observar o nosso bloco, terminou esse exercício, a gente tem essa instrução aqui, pessoal. Essa instrução aqui significa que nós precisamos mudar de livro, tá? Agora a gente vai usar o currículo em ação, o volume 2, que é o livro que vocês receberam junto com o bloco 7, ok? Então, vou fechar aqui o livro 1, volume 1, e vamos para o volume 2. No volume 2, a gente começa na página 38, e o primeiro exercício é um exercício de vocabulário. Nós temos 5 figurinhas, 5 animais, e nós temos que identificar que animais são esses, né? Então, nós temos aqui a primeira figurinha é o quê? Uma whale, uma butterfly, um fish, um monkey ou uma zebra, né? Só escrever o nome aqui embaixo. E na folha de resposta, cuidado, porque as linhas não estão na sequência igual aqui. Então, a gente tem A para o macaco, B para o peixe e assim vai, ok? Seguindo, nós vamos para a página 39, que é um exercício que a gente tem que usar para completar o exercício, ok? Página 39 é o exercício 1, é esse aqui, tá? É o Language Focus. Então, a gente vai pular tudo isso daqui, porque isso daqui é um exercício de listening, né? Como vocês já estão acostumados, a gente não tá fazendo exercício de listening por questão de disponibilidade de áudio. Então, vamos lá. Então, a gente vai pular aqui para o Language Focus. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos um animal. Deixa eu aumentar para ficar um pouquinho mais claro, né? Nós temos o animal e o que eles têm, né? Por exemplo, whales, as baleias. As baleias têm o quê? Elas têm asas, elas têm aquele furinho na cabeça, elas têm listras. Só circular a resposta correta, ok? Transferindo para cá, a gente tem que circular as palavrinhas bonitinha, que senão não vai dar certo simplesmente marcar A, B ou C, beleza? Seguindo, nós vamos para a página 40, na sequência desse exercício, tá? E nós temos um exercício que a gente fala o que esses animais conseguem fazer. As zebras, por exemplo. As zebras conseguem run, swim or fly. Correr, nadar ou voar. O que as zebras fazem? Só ticar a alternativa correta também, ok? Seguindo para a página 41, olha lá, a gente já entra na lição 2, né? Página 41, nós temos logo de cara aqui o primeiro exercício. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos observar o texto e assinalar a melhor opção. Que texto, gente? É esse texto aqui. Tá vendo? Nós temos o texto com uma figurinha de um panda, tem algumas informações técnicas aqui em cima, e aqui embaixo a gente tem umas descrições mais específicas, mais detalhadas. Então, olhando o texto, só olhando, tá? A gente acha que esse tipo de texto é o quê? É uma sinopse. Uma sinopse geralmente é um resumo de um livro, um resumo de um filme. A gente tem uma ficha informativa, né? Uma ficha informativa é quando a gente tem dados específicos sobre alguma coisa. A gente não tem opinião, a gente não tem comparação, a gente só tem fato, ok? Ou é uma entrevista? Será que isso aqui está entrevistando o panda? É um joguinho de perguntas e respostas com o pandinha? Então, é só assinalar a resposta correta e passar aqui para a nossa folha de resposta, ok? Mesmo exercício, a segunda parte. Nesse tipo de texto, a gente encontra que tipo de informação? Informações específicas e objetivas, longos e detalhados, né? Textos longos e detalhados sobre a vida dos animais, ou a gente só descobre como que os zoológicos cuidam dos pandas. Então, batendo o olho, novamente, não precisamos ler. Só de bater o olho a gente já sabe o que é. Tica a resposta correta, passa para cá para a folha de resposta, ok? Prosseguindo, temos o exercício seguinte aqui, né? Onde a gente tem que ler o texto, né? E selecionar o número do parágrafo que eu encontro essa informação, ok? Então, vamos lá. Opa, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais claro. Veja bem. Então, cada parágrafo que a gente tem aqui tem um número, né?
Olha o primeiro parágrafo. Hide in dense bamboo forests in the mist, rainy mountains and southern China lives one of the world's rarest mammals, the giant panda, also called the panda. Então, o que nós temos aqui, né? No alto das densas florestas de bambu, nas montanhas nebulosas e chuvosas do sudoeste da China, mora um dos mais raros animais, dos mais raros mamíferos do mundo, que é o panda gigante, ou simplesmente o panda. Essa informação aqui é o que? Ela é as habilidades, é o habitat, que é onde ele mora, ou é o que ele come, né? Então, parágrafo 1 descreve para mim onde ele mora, o habitat. Então, a gente coloca o número 1 aqui no Bzinho e transfere para a folha de resposta para cá, ok? E por aqui nós terminamos esse bloco pequenininho, entre aspas, né? 3 folhas. Mas eu espero que vocês façam tudo aí com muito carinho e logo logo a gente começa as atividades profundas de cada um deles. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. See you soon.